Olá a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Me chamo João Cunha, ando nesta caminhada de Jesus Cristo aperfeiçoando-me cada vez mais segundo os seus princípios, o que Ele nos ensinou. E hoje eu trago aqui uma palavra, mas antes disso tudo peço que se inscrevam no meu canal, deixem um like, ativem as notificações. Todo dia vou trazendo conteúdo novo, vou trazer palavras, explicar mais, aprofundar mais sobre cada tema que eu vou trazer. E hoje eu trago Criação do Mundo, logo no primeiro livro. O primeiro livro da Bíblia é Gênesis. Ele pertence ao grupo do Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Eu hoje vou falar em Gênesis, mais propriamente da criação do mundo. A criação do mundo, como toda a gente deve saber, da criação do mundo segundo a Bíblia. A palavra de Deus nos diz que o mundo foi criado em 6 dias e que no 7º dia Deus descansou da sua obra. Lá no livro de Gênesis, no primeiro capítulo, diz-nos que a terra era vazia, sem forma, que nela só habitavam trevas, mas que o Espírito de Deus andava sobre os mares, se movia sobre a face das águas. E Deus olhou para aquilo e disse: haja luz. E assim criou-se a luz no mundo. E Deus separou a luz das trevas. Esta primeira luz também nos remete, nós sabemos que Jesus Cristo é a nossa salvação. Então, já aqui, no primeiro livro da Bíblia, nós temos uma referência, à luz. Luz significa vida. Vida, Jesus Cristo nos diz lá na frente que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus nos diz isto, ou seja, no primeiro capítulo, verso 1 do livro de Gênesis, já nos diz isso. Haja luz, e a luz é Jesus Cristo, sem dúvida alguma. No segundo dia, Deus faz a separação da expansão. As águas de cima, Deus havia de dar o nome que deu, o nome de céus, e este foi o segundo dia. No terceiro dia, Deus olha para a expansão que estava debaixo dos céus e viu que as águas de baixo estavam todas juntas, então Deus decidiu que elas se juntariam todas num só local e apareceria uma porção de terra seca. Então Deus chamou ao juntamento de águas mares e à porção de terra seca terra. E aí Deus viu que era bom e na terra Deus decretou, ordenou que nascessem ervas, essas ervas dessem sementes, essas sementes produziriam árvores e essas árvores produziriam frutos, cada um segundo a sua espécie, e se multiplicariam abundantemente até aos dias de hoje. Nós vemos isso. E este foi o terceiro dia. O terceiro dia foi a separação dos mares da terra, criou-se a terra e os mares, e na terra criou-se a erva, as árvores de fruto, as sementes, tudo segundo a sua espécie, e multiplicaram-se abundantemente. No quarto dia, Deus criou os luminares. Estes luminares ficaram nos céus, dos 2 grãos, um maior que o outro. O primeiro seria para governar o dia e o outro seria para governar a noite. E o primeiro, nós vemos que hoje é o sol. O segundo, que governa a noite, é a lua. E também Deus fez as estrelas neste quarto dia. Neste quarto dia, Deus nos diz lá na sua palavra o seguinte, eu vou ler para vocês. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus para haver separação entre dia e noite. Sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos. Ou seja, foi para isso que Deus determinou esse aparecimento do Sol, da Lua, das estrelas, para determinar tempos, contagem de anos, horas, também para estações, inverno, primavera, verão, outono. Tudo isso Deus criou os luminares para nós sabermos. Mas também quando nos fala lá em sinais, Deus nos diz na palavra assim: e sejam eles para sinais e para tempos determinados, para dias e anos. E estes sinais também nós vemos que lá em Mateus 24, quando Jesus dá o sermão aos seus discípulos, à multidão da volta do Filho do Homem, que o sol, a lua e as estrelas sofreriam com isto. Lá em Mateus diz que vai haver guerras, rumores de guerras, fomes, uma falsa paz, mas que os poderes dos céus serão abalados. O sol e a lua e as estrelas cairão, haverá luas sangrentas, o sol se escurecerá. Ou seja, tudo isso nos diz lá na frente. Ou seja, estes sinais também já aqui em Gênesis nos reverte, já nos aponta lá para a frente do que Deus também nos diz, estes sinais. Ou seja, podemos interligar
aqui esta palavra do capítulo de Gênesis, o versículo 14. No quinto dia, Deus criou os répteis de água, peixes, mamíferos e aves, ou seja, Deus cria os animais dos mares e as aves. Deus viu que a sua criação era boa, era agradável, então abençoou esta sua criação. Todas as aves, peixes, todos os animais de água se multiplicariam e multiplicariam abundantemente. E aos dias de hoje nós vemos que o mar, por mais pesca que haja, nunca acaba o peixe. É uma multiplicação, foi tudo tão perfeito desde a criação, do início da criação do mundo que Deus fez, que sempre deu sustento para tudo. Revertendo para Gênesis, no quinto dia Deus cria isto, cria os animais de água e as aves, e eles seriam abençoados, assim como toda a criação de árvores, de frutos e tudo seria abençoado, se multiplicaria abundantemente. No sexto dia, o último dia de trabalho de Deus, Deus nos diz que criou os animais de terra. Todos os animais de terra que nós conhecemos até os dias de hoje, Deus os criou. Também os abençoou e que eles se multiplicariam abundantemente. Nós vemos que às vezes algumas espécies estão em extinção por causa das mudanças climáticas. Neste sexto dia também Deus cria o homem, criou à sua imagem e semelhança. E Deus diz, cria o homem à minha imagem e semelhança, macho e fêmea. E assim Ele o criou, macho e fêmea. E quando Deus cria o homem, Ele põe este homem irá governar, como nós sabemos é Adão, ele irá governar sobre todos os animais de terra ou de mar, sobre todas as árvores de fruto. Quando Deus cria o homem, o seu sustento sairia da terra, do mar, das árvores, e assim foi o sexto dia. Deus criou o homem e colocou tudo sob a sua ordem. E para nós sabermos uma coisa que às vezes nos deixa um pouco confuso, a inteligência de Adão era uma inteligência, vamos dizer, sobrenatural, porque Adão conseguia utilizar o seu cérebro total, toda a inteligência, toda a parte do cérebro Adão conseguia utilizar, ou seja, tinham proveito a 100% do seu cérebro. Uma coisa que nos dias de hoje o homem está provado cientificamente. A ciência é bom, Deus dá conhecimento, dá sabedoria para que a ciência evolua. Até aí ninguém não vai dizer o contrário porque terá errado. A ciência é boa, Deus está a dar conhecimento para que nós façamos uma evolução, para que tirarmos o melhor proveito dela e não para fazer com que prejudiquemos os outros, mas sim para algo bom. Então a ciência prova isso mesmo, que o homem, embora esteja a evoluir, consiga capacitar mais o seu cérebro, mesmo assim está muito inferior em relação ao que era Adão no Éden. Adão conseguia ter 100% do seu cérebro ativo. Adão descreveu todos os animais, atribuiu nomes todos os animais, árvores, ervas, frutos, tudo foi Adão que descreveu, né? Porque Deus ordenou a Adão que assim fosse e ele assim o fez, segundo o que Deus lhe ordenou. Adão obedeceu. Adão foi instruído por Deus, né? Depois da queda do Éden, que mais à frente eu vou falar, mas a queda do Éden, além de ter sido Eva a pecar primeiro e a levar Adão a pecar, porque é que Satanás se aproxima de Eva e não de Adão? Porque Adão estava forte na fé, Adão caminhava com Deus. Assim como Deus instruiu o homem tinha que instruir a mulher, e Adão não fez isso. Mas não vou falar sobre isso agora. Sétimo dia, Deus diz, vou ler aqui a passagem, né? Assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia sétimo a sua obra que tinha feito, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito, e abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Deus nos está aqui a dizer que o sétimo dia é um dia de descanso, ou seja, ele realizou toda a sua obra, viu que era perfeita, agradável, era boa, e Deus disse, ok, o sétimo dia é um dia de descanso, é um dia santo. Ele diz, santificou o sétimo dia. Muita gente diz que esse sétimo dia deve ser o dia de sábado, segundo a cultura judaica, que é o Shabat, o dia de sábado, mas Deus não nos dá um dia específico. Deus nos diz o seguinte, não é o dia de sábado, o dia de domingo que me importa. O que me importa é um dia, seja segunda, terça, quarta, quinta, um dia qualquer, desde que tu santifiques este dia a Deus. É um dia que tu tens que ter plena entrega para Deus. Tens que deixar tudo de lado e entregar-te verdadeiramente a Deus. É um dia para adoração, um dia para contemplar, para honrar e dar glória a Deus. Eu falo, por exemplo, que eu trabalhei na restauração há muito tempo, em restaurante,
tive o meu primeiro emprego, que a minha folga era à segunda-feira, e depois trabalhei noutro restaurante que a minha folga era à sexta-feira. Nesses anos eu ainda não estava totalmente entregue a Cristo. Eu nasci numa cultura católica, ou seja, agora me tornei evangélico, sei mais sobre a palavra, aprofundei mais, entreguei a minha vida verdadeiramente para Cristo. Mas o que eu quero referir é, eu tinha um dia para descanso, eu não fazia o descanso em Cristo, em Deus, não entregava para Ele porque eu não andava segundo esses princípios, mas o que eu quero aqui referir é que estejam em comunhão em família e em comunhão em Deus. O que Deus nos diz no sétimo dia é o dia de santificar a Deus. Espero ter ajudado vocês, espero que tenham gostado desta minha reflexão sobre a criação do mundo. Sou João Cunha, compartilhem este vídeo, inscrevam-se no canal, ativem as notificações e se alguém tiver alguma dúvida, outra questão que eu possa ajudar, deixem nos comentários que eu terei todo o gosto em ler e ajudar. Que a paz do Senhor esteja convosco, que as bênçãos do Senhor sejam sobre você e toda a sua família. Amém.